Eu não sei se vocês assistiram já o filme Voo 93, que conta a história do voo 93 da United Airlines, isso no 11 de setembro, que foi um dos aviões sequestrados por terroristas e que possivelmente tinha como alvo ou a Casa Branca ou o Capitólio em Washington. Como vocês sabem, o 11 de setembro foi o maior atentado terrorista na história dos Estados Unidos, em solo americano, e nesse filme em particular você vê a história do único avião que foi recuperado pelos passageiros e que caiu antes de chegar nos seus alvos. Numa das cenas eles se dão conta de que os pilotos estão mortos, ou seja, foram mortos pelos terroristas, e que o único modo que eles têm é de recuperar o controle do avião e tentar pousar o avião em algum lugar, enfrentar os terroristas e se salvar. E o que eles fazem? Eles perguntam, os passageiros perguntam entre si se alguém sabe pilotar um avião. Essa é a pergunta óbvia. Como é que você vai pilotar um avião se você não sabe como pilotar um avião? Não é igual andar de bicicleta, não é igual dirigir um carro. É diferente. Eles não foram ali no meio dos passageiros, simplesmente escolheram aquele que gritava mais alto, aquele que balançava os braços e gritava, e xingava os outros. Não. Eles tentaram escolher alguém que soubesse minimamente como pousar aquele avião. O engraçado é que a política e as democracias, aquilo que a gente chama de democracia pelo menos, né, o sistema republicano, não funciona bem assim em alguns momentos. Um dos grandes receios de muitos teóricos das democracias, dos sistemas democráticos, era aquilo que se chama de ditadura da plebe. Quando a turba enfurecida, a plebe enfurecida, escolhe um governante autoritário que não é o mais competente, mas é o que grita mais alto. É o que move mais as paixões. Porque o jogo político essencialmente não é racional, ele é emocional. É quem consegue te convencer, através das emoções, através dos seus instintos, que ele é melhor. E foi exatamente isso que aconteceu na eleição do Bolsonaro. A população votou num político populista, altamente incompetente e que não sabe o que fazer. As pessoas resolveram escolher não quem sabia pilotar um avião, mas quem gritava mais alto, quem xingava os outros. Hoje o Porta dos Fundos lançou um sketch no canal deles chamado Governo RH. E eles estão tirando sarro, basicamente, do modo como o governo seleciona quem vai trabalhar no governo. Então você teve, primeiro, um público eleitor que escolheu o mais incompetente possível para entrar no governo, e esse mais incompetente possível, pelo fato de ser incompetente, é incapaz de reconhecer quem é competente para auxiliá-lo no governo. Porque isso é a base daquilo que se chama de efeito Dunning-Kruger. Quando uma pessoa é tão incompetente, tão ineficaz, tão ignorante sobre aquilo que ela faz, que ela não consegue reconhecer que ela é ignorante no assunto. Então você tem o Bolsonaro, um político que durante quase 30 anos foi do baixo clero do parlamento, uma pessoa com uma carreira totalmente inexpressiva e que é alçado desse posto, desse subposto para a presidência. Nenhuma experiência executiva, nenhuma experiência como gestão pública, nada. Sai de deputado para presidente. E como eu disse, é óbvio que não podia esperar nada diferente dele. Alguém que escolheria ministros técnicos, secretários técnicos para assessorá-lo, e no final das contas ele não tem capacidade mínima para reconhecer o que é técnico daquilo que não é. Então nesse sketch do Porta dos Fundos, o que eles mostram é uma triagem de seleção ou de demissão de pessoas que não servem para um governo com esse perfil. Um governo de ineptos, de incompetentes, de pessoas ignorantes, e cuja única qualidade que eles procuram é fidelidade canina. É que as pessoas não questionem o governo dele, que o sigam até o precipício. Boiada, é o gado. Basicamente isso que eles esperam. Você não pode apontar erros, você não pode ter visão política diferente, viés ideológico e político diferente, você deve ser manada, gado. E qual é o resultado disso? Qual é o resultado de um governo com esse perfil? Damares, Weintraub, Ernesto Araújo, Ricardo Salles, Roberto Alvim, apologista do nazismo, Dante Mantovani, da Funarte, o Weingarten, na SECOM, e mais um festival de criaturas bizarras, surgidas sabe-se lá de onde. Porque uma coisa é fato, gente, é difícil encontrar pessoas competentes no mundo, é muito difícil. Pessoas habilitadas, competentes e que queiram assumir certos postos no governo. Porque se você tem um mínimo de senso crítico, se você é uma pessoa competente, tem um senso crítico, se você for convidado para o governo Bolsonaro, você vai pensar duas vezes antes de aceitar o cargo. Mesmo sendo de direita. Porque você sabe que sua carreira está em jogo. Entrar nesse ninho de cobras, com esse perfil ideológico, fanatizado, se você entra nesse meio, você sabe que você vai acabar sendo picado no meio. Então se você tem um mínimo de bom senso, mesmo sendo de direita, você vai ficar em dúvida.
Você vai pensar duas vezes. Então é difícil encontrar pessoas competentes para trabalhar para o Bolsonaro. É difícil. Pessoas sensatas teriam receio. É fácil encontrar pessoas incompetentes, porque elas são milhares, milhões. Tem muito mais incompetente no mundo do que gente competente. Ainda mais quando você pega pessoas que não têm experiência nenhuma naquelas áreas, naqueles cargos. Agora, o que é difícil é você unir incompetência com ímpeto destrutivo, com capacidade de demolição, como é o caso do Weintraub, por exemplo, que é o alvo do esquete do Porta dos Fundos, que é de que eles tiram sarro. Como eu mostrei no vídeo mais cedo hoje, parlamentares estão pedindo agora o impeachment do Weintraub porque ele realmente é uma catástrofe. Assim como o Ricardo Salles também é uma catástrofe. Assim como o Ernesto Araújo é uma catástrofe. Assim como a Damares é uma catástrofe. Assim como o Alvim era uma catástrofe até ser exonerado. Assim como o Paulo Guedes também é uma catástrofe dentro do seu horizonte econômico ali. Aquilo que ele quer para o Brasil, aquilo que ele pode causar de danos em certos órgãos, em certas instituições e possivelmente na vida de muitos brasileiros. Porque a gente já viu os exemplos das políticas neoliberais sendo aplicadas no Chile e agora, recentemente, mega manifestações pelo país por causa dessa profunda desigualdade que foi sendo alimentada durante décadas de políticas semelhantes à que o Paulo Guedes está implementando no Brasil agora. Então a consequência do estrago de certos ministros, mais ou menos técnicos, a gente verá daqui 10, 15, 20, 30 anos no Brasil. Enquanto outras são visíveis agora. Pouco mais de um ano depois do governo Bolsonaro assumir, você vê estragos já e uma sombra pavorosa sobre certos âmbitos da sociedade brasileira, que é o caso da educação. Os estragos do Weintraub são muito mais visíveis a olho nu do que os estragos do Guedes, ou os estragos do Moro também, que é outro que possivelmente causará estragos duradouros na política e na justiça brasileira, no modo de entender justiça. Então é fácil encontrar incompetente. O duro é encontrar incompetente maldoso, cruel. Aí é difícil. Então o Ministério Técnico que o Bolsonaro prometeu é um Ministério Técnico, entre aspas, vindo de alguém que é um incompetente, que é um zero-esquerda, e que isso se reflete, obviamente, nos outros níveis também. É como pegar o cara que grita, que insulta no avião para poder pilotar esse avião. E ele não sabe fazer isso. Ele nem sequer tem a capacidade para escolher um outro copiloto para ele. Quem vai ajudar ele nessa missão? Não sabe. Porque ele não sabe reconhecer competência de incompetência. E um exemplo disso é quando se cogitou minimamente, ou de maneira séria talvez, nomear o próprio filho para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro. Para você ver como o Bolsonaro não tem a menor capacidade racional, intelectual, para saber qual é um atributo importante para um embaixador. Porque o filho dele fritou hambúrguer nos Estados Unidos e fala um inglês macarrônico, ele acha que essas duas qualidades já são suficientes para ele ser embaixador nos Estados Unidos. E ontem a gente teve um outro caso, e nesse evento foi com o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, Wilson Witzel. Ele pretendia nomear o Bernardo Sarreta para ser o novo conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico, a Agenersa, isso no Rio de Janeiro. E daí, a Assembleia Legislativa do Rio foi sabatinar o Sarreta para saber se ele tinha capacidade mínima técnica para poder atuar nesse cargo, né, como conselheiro. E daí perguntaram para ele, né, para que serve, qual é a função de uma agência reguladora? E daí ele não sabe responder, ele diz o seguinte aqui: a principal função da agência reguladora é fazer regulação nos bens, não diria nos bens, no que o Estado me confere. Eu não li um livro específico sobre regulação. O último livro que eu li não é muito do tema, seria do Sun Tzu, A Arte da Guerra. Ou seja, o Witzel, que é um governador com um perfil muito parecido ao do Bolsonaro, embora tenha um pouquinho mais de formação educacional, em termos práticos é muito parecido com o Bolsonaro, o modo como governa, o modo como pensa, o modo como age, e daí ele quer indicar uma pessoa sem a menor experiência no cargo dele, sem o menor conhecimento do que faz a agência reguladora, do qual ele seria um conselheiro para atuar nesse ramo. E a Comissão da Assembleia Legislativa recomendou que ele não fosse indicado para esse cargo. E depois o Witzel retirou. Porque é como esses caras procedem. O Witzel e o Bolsonaro, por exemplo. Eles vão lá, jogam a isca, e se algum peixe morder a isca, bingo, pronto, acertamos, agora vai. Se ninguém morde a isca, eles retiram da água a isca e fingem que não aconteceu nada. O Bolsonaro faz isso constantemente. Toma uma decisão que seria catastrófica. Quando há uma reação pública condenando aquilo, ele vai lá e recua. Não, espera um pouco. Pensei melhor,
ponderei sobre as críticas e vou retirar agora. Ele parece que ele é razoável. Olha só, o Bolsonaro considerou melhor a posição dele e viu que era uma ideia ruim. Quando, na verdade, um governante normal, racional, nem sequer cogitaria esse tipo de coisa. Não tomaria esse tipo de decisão pública para depois ter que recuar. Simplesmente não pronunciaria isso em voz alta na vida. Não poria em cargos importantíssimos como ministérios pessoas que são completamente incapazes de atuar naquela área. Como é o caso do Weintraub. Uma pessoa completamente despreparada, cuja única qualidade que ele possui é de atacar os outros na internet. A única competência que ele possui é essa, aparentemente. É evidente que isso não é exclusividade do governo Bolsonaro. Cargos públicos, cargos de confiança, sempre foram cabides de emprego. Diferentes políticos passaram e botaram toda a cambada deles nesses cargos. Mas eu não me recordo mesmo, nenhum outro caso no qual ministérios foram transformados em frentes de batalha ideológica. Uma guerra cultural fundamentada em teorias conspiratórias. Não me lembro de ter visto isso antes. Como mostra o sketch do Porta dos Fundos, que pra mim foi genial o que eles fizeram ali, quanto pior, melhor. Como escolher a pior pessoa que tiver na sala? A mais incompetente, a mais burra, a mais estúpida. Como escolher essa pessoa e pô-la em algum cargo de confiança? Mas é óbvio, desde que seja fiel. Se for crítica, se tiver ideias próprias, aí não dá. O próprio Weintraub disse num culto, se não me engano, que ele era uma pedra. E que pedra não pensa. Eu não sou o rei Davi que está enfrentando Golias. O presidente Bolsonaro é o rei Davi que está enfrentando Golias. Eu sou a pedra que o rei Davi pegou do chão, colocou na funda e jogou para derrubar Golias. E a pedra não pensa, ela voa. Que ele era a pedra que o rei Davi pegou e jogou contra Golias. Que a função dele era essa, de ser a pedra. Eu recomendo que vocês assistam esse sketch do Porta dos Fundos, vou deixar para vocês aqui no link abaixo, realmente a reportagem sobre esse caso aí do novo conselheiro indicado pelo Witzel e que depois recuaram, porque o cara era um completo inepto também. E esses ineptos estão ocupando os espaços disponíveis. Quem tem competência, quem tem qualidade, quem tem conhecimento é rechaçado, é criticado, é humilhado publicamente e os incompetentes são exaltados. Quase uma profecia bíblica. A pedra que não pensa, joga a pedra. Eu quero saber se vocês assistiram esse sketch do Porta dos Fundos, o que vocês pensam da crítica deles? Que é uma crítica direta ao Weintraub principalmente, mas se reflete de fato o que vocês têm visto nesse governo, tanto federal quanto em diferentes níveis também, no caso do Witzel também. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.